imitação, ela tem a tendência de ser entendida como cópia. Se agora mesmo você pegar algo original e colocares numa máquina fotocopiadora, o que vir depois não será original, será cópia. Só a Cristo para que a natureza de Cristo colhe em mim. Então nós vamos cair de novo no que se disse. Você não pode imitar alguém que não conhece. Mas, pegando 2 Pedro, capítulo 1, a ideia de conhecer não é para imitar apenas, mas é para se tornar um. Fala, é para se tornar um. Isso é pesado. Fala, é para se tornar um. Porque no conhecimento existem dois modos para você interpretar o conhecimento. Há o conhecimento na dimensão da informação, e esse é o conhecimento que eu estou a te falar agora. É o conhecimento que quando você abre a tua Bíblia estás a ler. Há o conhecimento na dimensão da intimidade, onde você e Deus tenham um relacionamento. Está entendendo? No conhecimento na dimensão da informação, você se torna um imitador que vai cometer muitos erros ao imitar alguém. Você leu que ele meteu chapéu em um dia, o cantor mais famoso da tua vida, e você também vai colocar chapéu. Às vezes o cantor famoso da tua vida está operando uma certa linha espiritual a partir do centro do ser dele, que amanhã vai cortar o cabelo, você também vai cortar o cabelo. Você vai ser manipulado. E não é desse tipo de imitação que estamos a falar. Você nunca vai imitar de maneira nata alguém se você não se unir com ele. A unidade é a primeira força para a imitação. Se você não se unir a Cristo, mesmo que você queira imitá-lo, você não vai conseguir. Por isso a Bíblia não está falando que ele imite, porque senão vamos ter religioso. Vamos ter esses irmãos que vão na igreja que tentam também copiar o que os cristãos fazem. Vamos ter também essas igrejas que quando vem que na igreja, a igreja está ficando vazia, também vai copiar o que outra igreja fazem. Isso gera religiosos. A verdadeira imitação, ela não é feita à força. Todo homem que está a lutar para andar como Jesus andou é porque não está nele. Porque a unidade elimina você se esforçar para imitar alguém. Quando você é um com alguém, você não limita. Ele faz o caráter dele expresso em você. Ah, você não está entendendo. Nós só imitamos quando queremos ser como alguém e estamos esforçando. Mas quando você é um com alguém, você não imita mais, porque aquele alguém é você também. Por isso Jesus disse que ele seja um como eu e o Pai somos um. E a glória flua. Ele está dizendo, a revelação da glória de Deus, ou Deus que eles querem conhecer, não pode ser visto sem a união. Você quer imitar a Cristo, você sabe quem é Cristo? Você sabe quem é Cristo? Ou te contaram sobre Cristo? Porque existem pessoas que sabem um Cristo que lhes contaram e assistiram um filme. Cristo é uma pessoa ampla e grande. O Pedro conheceu Jesus, João também conheceu. Mas vê, o Pedro conheceu um Jesus que é bruto. João conheceu um Jesus que ama. É o mesmo Jesus. E se nós dizer que vamos imitar a Cristo, o que vai nos dividir na imitação de Cristo será a revelação dele. Porque a dimensão da imitação de Cristo lhe dá na dimensão da revelação que você tem com Cristo. Se eu imito a Cristo como alguém que cura, é porque no meu contato com Cristo, eu vi que ele me levou na direção da cura. Por que existem muitas igrejas? Porque a revelação de Cristo para cada pastor não é a mesma. Cristo não vem no profeta dele e fala, você fazer isso, isso, isso. Depois vem também no pastor, também vai fazer isso, isso. Não, Cristo não é assim. Deus dá visões autênticas. Isso significa dizer, às vezes você vai ver que aquela igreja não é igual com essa, mas não são diferentes, são uma só. E nós confundimos unidade com fazer as mesmas coisas às vezes. Você, se meditar a palavra de Deus, Cristo um dia curou com a sombra dele. Então, o irmão que fez na Bíblia isso, Pedro ou Paulo, é Pedro, né? Paulo. Você acha que ele fez aquilo e imitou quem? Viram um dia Jesus a curar alguém com a sombra? Imitou quem? Se fosse a gente no nosso tempo, você vai falar que isso não está na Bíblia. Não vai falar que isso é do diabo. Viram na Bíblia Sagrada, o irmão pegava os lenços, consagrava, dava para ir curar os doentes. Imitou quem? Jesus um dia fez isso. Vou vos perguntar, Jesus um dia fez isso? A Bíblia fala que ele está a dizer que os olhos dele são como chama de fogo. O cabelo dele branco como neve. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor do quê? Do Senhor. Como podemos conhecer Cristo assim?
Se dizemos que só podemos imitar alguém que conhecemos, você acha que podemos conhecer alguém porque lemos sobre ele? Por isso a Bíblia está falando que tudo que nos foi ensinado, 2 de Pedro capítulo 1, é para nos levar a termos uma participação, a sermos parte da natureza divina. Isso significa dizer, natureza divina significa que o teu espírito, o mundo de Deus passará a ser o teu mundo. Agora vê, não confunda imitar a Deus com ser fotocópia de tudo que Deus fez, Jesus fez. Andar por cima das águas, então todos já caímos. Você vê mais cristão que anda por cima das águas esse tempo? Então imitasse bem Jesus. Levitar, Jesus subiu no céu assim, saiu do chão, voou. Você vê cristão que levita mais hoje? Passar a parede. Jesus, a Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos, a parede estava fechada. Ele entrou, disse graça e Pai. Você vê mais cristão que faz isso? Você encontra na palavra de Deus em Gênesis capítulo número 1, que o movimento das águas, a água na profecia simboliza a pessoa, tribo, raças e nações, língua. O movimento das águas se deu por causa do Espírito que pairava sobre as águas. A palavra pairar significa meter em movimento as águas. Agora vê, o Espírito Santo, a Bíblia fala que sem ele nós não podemos fazer nada. Daí que nós sempre ensinamos aqui que não pode existir nenhuma real imitação de Cristo sem o Espírito. O próprio Jesus, antes de subir, ele disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele está em vocês. Ele glorificará o meu nome. E ele vai vos guiar em tudo que eu vos ensinei. Ele está querendo dizer que o Espírito Santo vai ampliar Cristo na nossa vida. O Cristo que Pedro conheceu, ok, vou lhe revelar assim. No Antigo Testamento, que você tem que entender o que é imitar Cristo, senão você vai brincar muito mais. Por isso você critica as pessoas de lá fora. Você pensa que imitar Cristo é Jesus andou com as sandálias, aquilo do que ganhava a brincar com as igrejas. Você vê os irmãos todos com as batinas matando no chão. Está se sentindo profeta dessa época. Meu irmão, você está brincando à toa. Poder não se recebe com batina só. É por isso que estamos a confundir. Você vê um irmão com batina arrastada aqui que tem poder. Às vezes aqui tem poder, nem batina coloca. A verdadeira imitação já nem vai no corpo. Aleluia. Amém. Porque a imitação exterior é o resultado da imitação interior. Se você não ser parte da natureza divina, se unir o teu espírito, porque a ideia não é imitar apenas, é se unir. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele, um espírito com Ele. Isso significa que eu não faço mais o que eu quero, eu sou dirigido a fazer as coisas. E quando eu sou dirigido a fazer as coisas, automaticamente na visão de Deus eu estou a imitar a Cristo. Agora, diferente de você pensar que você tem que se guiar a imitar a Cristo, porque aí você vai cair muito. Aí você vai usar a força, a violência, vai se decepcionar. Mas se o Espírito entrar em você, a glória será revelada. Isso significa dizer, Cristo que Pedro conheceu, que Pedro lhe conheceu lá daqui até aí, quando Cristo entra em você, ele começa a partir de onde você sabe para um lugar que você não conhece. Ele é infinito. Estamos a conhecer Cristo agora, quando oramos. Estamos a conhecer Cristo quando meditamos. Cristo é grande. Fala, Cristo é grande. Cristo é grande. Fala, Cristo é grande. Cristo é grande. De acordo com a Bíblia Sagrada, certas revelações são dadas de acordo com certas circunstâncias. Jesus Cristo não multiplicou pão e peixe sempre. Multiplicou quando as pessoas tinham fome. Maria andar por cima das águas a qualquer hora. Jesus só andou por cima das águas uma vez. Não está na Bíblia? Não está na Bíblia? Aleluia. Amém. E como é que vamos entender então isso que eu estou falando? Isso eu quero revelar bem a você. No Antigo Testamento, Deus se apresentou na humanidade de vários modos. No Novo Testamento, Deus se apresentou na humanidade a partir de Cristo. Nesse novo tempo, que também é dentro do Novo Testamento, no livro de Atos, Deus se apresenta a nós através do seu Espírito. No Antigo Testamento, Ele operou como Deus Pai. Nós chamamos Deus Pai, Abba Pai, Abba Father em inglês. No Novo Testamento, o chamamos de o Filho de Deus, não porque existem três. Isso nós vamos explicar nos próximos estudos. Não existe três Deus. Não existe Deus, Jesus e o Espírito Santo. Isso aqui é convocar deuses na tua mente. Você está a orar a deuses.
Existe um só Deus. Agora, no Novo Testamento ele se manifestou como Filho. E essa parte que nós estamos a viver, que é a parte da dispensação da graça ligada ao Novo Testamento, está a se manifestar como Espírito. Logo, Deus, Pai, manifestou o Filho, falando muito que o Filho viria. O Filho manifestou o Espírito, dizendo que ele iria subir, deveria deixar o Espírito. O Espírito está manifestado a Deus. O Espírito é a presença de Deus. Isso significa dizer que quando eu entro em contato com o Espírito de Deus, eu automaticamente vivo como Deus, porque o Espírito é a própria presença de Deus. Se gostou desse vídeo, vá agora mesmo, se subscreva e no Facebook, na página Dias Lucamba, com mais de 1000 seguidores, deixe seu like e um comentário, e para que sejas edificado, acesse @AMTV para o TikTok e clique em seguir. Que Deus continue a abençoar a sua vida.